Os santos vencedores. Esse tema é um tema como que meio escatológico, mas nós estudamos ele atrelado ao tema a igreja, porque não deixa de ser um aspecto essencial da igreja de Jesus Cristo, né? Então, assim, a teologia convencional já chegou a cunhar as expressões igreja militante e igreja triunfante. Essas expressões vocês vão encontrar como um vocabulário usual da teologia convencional. Então, quando vocês lerem os manuais de teologia, teologia reformada, teologia pentecostal, qualquer uma outra, é possível que vocês encontrem essas duas nomenclaturas, igreja militante, igreja triunfante. O que é que eles querem dizer com essas expressões? A igreja militante é a igreja que está no processo atual de luta a favor pelo evangelho. Daí a expressão militante, militar, né? De modo então que eles entendem que a igreja final, depois quando por ocasião da parousia do Senhor, etc., no final de todas as coisas, a igreja que estará na eternidade com o Senhor é chamada igreja triunfante, a igreja que triunfou. Isso nos leva a ponderar um seguinte aspecto. É muito provável que esses dois nomes, igreja triunfante, igreja militante, esteja a considerar o fato de que a igreja presente, essa igreja que se manifesta historicamente, essa igreja visível, né? Essa igreja local, é provável que ela não seja de fato uma expressão real da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ou seja, pode nascer aqui uma desconfiança, no sentido de que todas as pessoas, eu faço essa pergunta, que constituem a igreja na terra, nesse presente momento, ou do século passado, ou do século anterior, ou de qualquer outro tempo, esse conjunto, essa somatória de pessoas que compõem a igreja, é de fato a igreja do Senhor? Não é possível, eu pergunto, que haja muitos que, estando nessa igreja histórica, até desempenhando papéis importantes, possa ser o caso de elas não fazerem parte efetivamente, ou usando uma linguagem mais correta, não fazerem parte organicamente do corpo de Cristo. Não é? Pessoas não convertidas, vamos pensar assim. Ou pessoas convertidas ao dogma, pessoas convertidas a um sistema, pessoas convertidas a uma mera filosofia de vida, pessoas que acabaram se adaptando ao modelo, às práticas de igreja, em virtude da tradição, do costume, da família e de qualquer outra circunstância que porventura o levou até a igreja. Então, quando nós falamos aqui os santos vencedores, nós vamos passar por essa ideia, mas vamos aprofundar um pouco mais, como quem acrescenta mais um elemento na discussão. Ou seja, quando nós falarmos sobre igreja, nós devemos trazer à mente três coisas importantes. Veja que eu estou trazendo de modo pedagógico para os irmãos. Estou usando uma didática para que os irmãos não somente compreendam, mas possam posteriormente discorrer o assunto. Quando se fala em igreja, partimos do pressuposto ou do postulado de que estamos falando de pessoas. Sim ou não? De pessoas que compõem essa assembleia, supostamente de pessoas chamadas por Deus. Estamos falando da igreja concreta, da igreja histórica, da igreja visível,
Dessa igreja no seu sentido prático, essa expressão prática de comunidades, de igrejas locais. Tá? Então, quando nós falamos dessa igreja, precisamos pensar em 3 coisas importantes. Primeiro, a possibilidade de que existam pessoas que integram esta igreja física e material, mas que de fato não fazem parte da igreja mística, corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar. Lógico que é apenas uma consideração geral. Jamais podemos usar esse pensamento para querer aplicar no sentido de ficar, deixa eu ver, o Ishva está com cara de que não faz parte da igreja orgânica, mística de Cristo. Não, nada disso. Porque é uma tendência nossa ficar com essas investigações a partir das nossas impressões exteriores, superficiais das pessoas. Se bem que esse é um ponto que nós devemos aprender, né? Deixe de julgar as pessoas. Não cabe a nenhum homem nenhuma forma de juízo e de julgamento nesse âmbito espiritual. Não é? Não podemos tomar o julgamento como sendo algo que seja do nosso dever, da nossa responsabilidade. É certo que muitos fazem isso, mas é algo que o cristão deve se livrar. Não é? Bem, alguém poderia perguntar, ora, mas por que poderia haver esse grupo de pessoas que fazem parte dessa igreja de uma expressão prática, física, histórica, local, que não fazem parte efetivamente desse organismo vivo que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo? Ora, já apresentamos aqui algumas colocações, né? Alguns pontos, mas é importante pontuar um a um para os irmãos poderem refletir e até fundamentar esse postulado. Então vocês imaginem que há muitas pessoas que vêm dentro de uma linha e de uma tradição, simplesmente, mas que nunca tiveram a sua própria experiência com o Evangelho. Não foi uma decisão tomada de si mesmo, de si mesma, a pessoa não tomou essa decisão, não foi um confronto que ela viveu pessoalmente com o pecado, com o Evangelho, com a graça de Cristo, mas talvez sejam pessoas que estejam aí porque vêm de uma família muito forte dentro da igreja e uma tradição muito forte. A pessoa acaba criando seus vínculos, seus laços de amizade, até mesmo de casamento, unindo-se com outra família da igreja na forma de casamento, e acaba que a pessoa fica ali enredada dentro de uma religião, mas que ela não tem em si mesma uma fé pessoal. Ela tem mais uma fé coletiva, né? Tanto é que vocês imaginem, as pessoas vão crescendo, e aí elas vão se identificando, não, eu sou crente, eu sou católica, mas elas dizem isso desde pequenininha, vão crescendo, mas não necessariamente elas sabem nem o que estão falando de fato, de verdade. Elas falam por uma reprodução, né, que vão ouvindo e os pais vão ensinando e vão condicionando aquelas pessoas aquela espécie de prática religiosa. Não vou nem colocar de dogma, mas de prática religiosa ou de ambiente religioso. Certo? É possível também que muitos, fazendo parte dessa igreja de expressão prática e histórica, não façam parte efetivamente do corpo de Cristo, do corpo místico, talvez pelo motivo de, ainda que tais pessoas tenham dado um passo pessoal em direção ao cristianismo ou ao evangelho, o fizeram de modo dogmático, filosófico, e não de modo de uma experiência de ter sido confrontada com o Evangelho. Ou seja, as pessoas passam, e até mesmo há uma necessidade do homem religioso de terem que se apoiar, terem que acreditar. Aí ele passa a acreditar, ele julga que aquela forma de crer, de acreditar, seja uma forma mais ideal.
Não é? Tanto é que as pessoas, vocês podem observar que não poucas pessoas migram muito de um modo de fé para outro. A pessoa tem uma longa história religiosa, sempre teve uma história religiosa, sempre voltada para Deus de alguma maneira. Mas o foco da pessoa, o fundamento da pessoa, está nas formas de ritos ou na forma dogmática como se acredita em muitas coisas. E ela pode, efetivamente, não ter tido uma experiência real de salvação na sua vida. Ou não pode ter tido uma experiência real que pudesse ligá-la, por meio da fé, a esse corpo místico de Cristo. Vocês entendem bem o que eu estou dizendo? São pessoas que vivem a defender a forma de acreditar, mas não necessariamente ela tem a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Porque até o próprio Evangelho toma formas, né? Um crê de um modo, outro de outro modo. Na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com os aspectos irrelevantes do que com a essência do Evangelho. Imaginem, ninguém discute a morte de Jesus. Todos todos concordam que Jesus morreu por nós, que é o comum de se pensar. Jesus morreu por nós, né? Dá até vontade de perguntar onde é que está isso na Bíblia, né? Que ele morreu por nós, né? Mas, de todo modo, é um modo de acreditar. Mas aí eles não estão preocupados em entender essa morte de Jesus de fato e de verdade, quais as implicações dessa morte, por que o modo de redenção é a morte de Jesus e não outra coisa, qual é a nossa participação nessa morte, né? Como provar e experimentar este Evangelho, de que maneira o Evangelho se aplica em nossas vidas, se manifesta no nosso viver. Ninguém está preocupado com isso. Eles estão preocupados tipo assim, Jesus morreu, em que dia da semana Jesus morreu? Na quarta ou na sexta-feira? É a discussão das pessoas, né? Mas, no final, os dois grupos, os da quarta e os da sexta, eles concordam na essência. Jesus morreu, né, pela humanidade. Eu falando que grosso modo. Então, eles estão preocupados em saber se foi na quarta ou se foi na sexta. Obviamente que essa discussão teria algum sentido a partir de uma discussão muito maior. Porque enquanto uns estão perguntando se foi na quarta ou na sexta, eles querem apenas ter o dia exato para poder falar se foi na quarta ou se foi na sexta. Mas essa discussão tem uma raiz mais profunda e mais séria. Aí sim valeria a pena debater com alguém que não crê no Evangelho de nenhuma forma. De onde é que nasce isso? É que quando, numa certa ocasião, perguntaram para Jesus, pediram a Jesus um sinal. Dá-nos um sinal. O que significa isso? Eles disseram, olha, você está dizendo aí que é o Filho de Deus e tal, é o Messias, e nós temos visto aí o que você tem feito e tal, mas nós não estamos convencidos de que você é o Messias. Então dá-nos um sinal, dá-nos uma prova. Você pode provar que você é o Messias? Vocês entendem? E aí, nesse momento, Jesus diz assim, olha, nenhum sinal vos será dado, exceto um. Então ele dá um sinal. E esse sinal, se é o único que ele coloca como prova, se falhar, ele não pode ser o Messias. Vocês entendem? E ele diz, o sinal é este. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, até que então ele ressuscite. Perfeito? Aí começa a polêmica, né? E aí nesse momento até se esquece que, ainda que tenha sido 1 dia e meio, caso você esteja contabilizando o final da sexta como um dia, o sábado como um dia inteiro e amanhã do domingo como mais um dia. Não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não?